A presença elegante nesse programa está aqui Felício Ramute, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD. Ele foi prefeito de São José dos Campos, foi eleito no primeiro turno, teve a maior votação da história da cidade, foi reeleito também no primeiro turno, também já foi secretário municipal de transportes, presidente da Urban e secretário de comunicação. Formado em administração com MBA em gestão pública pela FGV, Faculdade de Samidana. No Instagram, para você conhecer mais o trabalho dele, é Felício Ramute. Ramute é R-A-M-U-T-H, para quem está ouvindo no rádio. Fala, meu querido Felício. Boa tarde, Emílio. Como é que você está, meu querido? Tá feliz. Tudo bem, Daniel, Sami, Morgado, Alba, Marcão, eu vou dizer uma Superman, coisa pra você. todos vocês. O prazer tá aqui. Ser prefeito de São José dos Campos é uma moleza. É baba, bonito. É o que uma dizem. baba. É o que dizem. É uma baba. Você sabe disso. E quero dizer uma coisa logo de saída. Eu vim reforçar a bancada judaica aqui. Sim. Claro. Né? Fiz dança na Hebraica, fiz dança no Carmel, fiz na teatro Praça com Carmel. Caco, fiz lá no Carmel, isso Olá, mesmo. bonito. Agora vim reforçar a bancada judaica. Agora, Felício, me fala uma coisa. São José dos Campos é uma cidade muito legal, porque ela fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, ela tem grandes empresas. Polo tecnológico. Ele é um polo tecnológico e realmente é um lugar para administração, mas também pode ir um prefeito ruim lá e ferrar tudo. E ferrar tudo, né? Mas é uma cidade muito limpa e muito... As pessoas de São José falam muito bem da cidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Emílio. Vou contar um pouquinho do que você disse mesmo. Nós tivemos lá aquela dançarina da pizza do PT, lembra dela? Ângela Guadagnin. Lá atrás, em 1990 e pouquinho, ela foi prefeita da nossa cidade. Depois, um time que queria fazer boa política, uma política de um jeito diferente, o qual eu fazia parte, tinha 23 anos de idade, estava no balcão do meu lojinha e fui convidado então para falar sobre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Teve um plebiscito, eu não fazia a menor ideia do que era e tinha um grupo de pessoas lá do PSDB na época querendo fazer política. Eu me juntei a esse grupo, Emanuel Fernandes, que virou prefeito, ficou 8 anos, depois elegemos o sucessor Eduardo Cury, que é deputado federal, depois perdemos a eleição para o PT de novo e uma eleição, nós somos na terra do avião, uma eleição não se perde por um único motivo. É que nem avião quando cai, é uma sequência de erros. E assim aconteceu. Depois eu tive a oportunidade de retornar à cidade, esse time cuidando da cidade, acertamos mais do que erramos e eu representei esse time, Emílio. E a partir daí eu fui eleito e reeleito. E de fato, como bem você falou, inclusive lá atrás, a cidade de São José dos Campos, que foi administrada pelo PT, tinha um cara chamado Paulo de Tarso Venceslau. Foi o primeiro a ser expulso do PT, porque naquela época ele estava denunciando o jeito de fazer gestão que estava começando ali do PT. Mas aí, funciona bem, né? E ele foi expulso. Ninguém escutou ele, olha o que deu, né? Mas funciona Depois bem. anos se passaram. Você sabe que funciona muito bem. Sabe como eu costumo dizer, Emílio, que na verdade é uma franquia de corrupção e poder, né? Ou poder e corrupção, cada um escolhe a ordem que quiser. Então o prefeito é eleito, né? E aí na sequência vem lá, os projetos vêm de fora, os fornecedores vêm de fora e os colaboradores vêm de fora. Então essa franquia, o prefeito tem o direito de seguir a cartilha da franquia. Se não seguir, você sabe como acaba. A gente já viu muita história por aí de governos do PT que acabaram mal, prefeitos, né? Histórias que terminaram nas páginas policiais, infelizmente. Então essa é a minha visão e de fato qualquer cidade, seja ela o mais bem administrada que for, se pegar uma turma que, primeiro, que não pratique a boa política, não tenha ética na política, com certeza vai desandar. São José não é a cidade mais rica do estado de São Paulo, ela tem um bom orçamento que, bem gerido, pode fazer com que a gente faça muita coisa. Eu sou, como você falou, gestor público, administrador de empresas, e a gente tem um time, um grande time a serviço da cidade, e a gente tem acertado mais do que errado lá. Qual é a cidade mais, tirando São Paulo, lógico, qual é a cidade mais rica de São Paulo? Santana do Parnaíba, tem muito dinheiro, Barueri, tem uma série de cidades, a própria Ilhabela, aliás, quinta-feira, viu, Daniel, se vocês forem sair, tem o Festival da Sardinha em Ilhabela. Né? Pô, tamo lá. Pode marcar aqui. O Sami vai pescar. O Sami vai como representante e vai fazer palestra lá. Com peixe na mão. Festival da Sardinha é nóis. A gente adora. O Toninho já mandou fazer um convite aqui pra vocês. Obrigado pelo carinho. Ô Felício, e agora você vai... E você tá com o Caçabão, mas o Caçabão também vai pra todo lado. Bate Ele com as fez duas. bastante prefeito, né? Vamos falar um pouquinho do que é o PSD. É um partido, na verdade, esse negócio de direita, esquerda, seu João, Dona Maria, não estão muito preocupados com isso. Eles querem serviço.
né? Eles querem o resultado em serviço. Então a gente defende, eu defendo, um Estado eficiente. Mais ou menos, né? Você também tá com essa conversa pra pegar dos dois lados. Não. Lógico que tá. Você quer morder pros dois. É pra pegar o rodízio e a la carte. Deixa eu agradar o Sami. Tem sim. É o rodízio e a la carte. Deixa eu agradar o Sami e dizer, ó, a minha lista aqui judaica eu já mandei pra todas as meninas lá também. Tem que ser todas as minhas ex-colegas do Bialik, eu fiz Bialik. Fez Bialik, ele falou que era uma porcaria. Não, na minha época era bom. Loucura. Tem que ser doce. Nunca saiu o cara lá da medicina da USP, o presidente do Einstein estudou comigo lá, o Sidney. Mas na época do Sami, acho que aí avacalhou, né? Sabe que o aluno faz a escola, não é, Emílio? Mas voltando lá. Então vamos lá. O PSD defende políticas de eficiência do Estado, privatização quando cabe e necessário, concessões e, ao mesmo tempo, reconhece a importância de programas sociais, a universalização do SUS, né, a universalização do ensino, o próprio SUS como política pública é um exemplo para o mundo. Então a gente consegue entender dali o que é a melhor opção para a gestão, para melhorar a vida das pessoas e aí sim tomar a decisão. Cidade inteligente, eu também tenho mais uma semelhança aqui com o Sami, fui garoto de programador de computador, né? Na época do BASIC, linguagem BASIC, né? E ali eu comecei, era a primeira geração do microcomputador. Eu gosto muito de tecnologia. Cidade inteligente, todo mundo acha que tem a ver com tecnologia. Tem também, mas tecnologia como ferramenta. O que eu gosto, Emílio, é aquela última palavrinha, gente. Significa que é uma cidade que entrega serviços para as pessoas, fazendo uma contrapartida dos impostos que elas pagam. Não existe cidade perfeita, São José está longe de ser uma cidade perfeita, mas é uma cidade que encara os seus problemas de frente, tem transparência e é nisso que a gente acredita. O PSD tem essa linha. O Kassab, antigo Kissab aqui do Pânico, né? Pânico chegou a ter o Kissab, né? É o presidente nacional do PSD e ao longo do seu mandato também na prefeitura realizou grandes ações que podem servir de inspiração também para a futura gestão do Estado. Mas, ô Felício, você acha que tem espaço, a gente tá falando das pesquisas, o Tarcísio ele tá com um bom número, aí tem o Márcio França e o Haddad. Você acha que tem, como a gente tá muito polarizado hoje, tem espaço para uma outra pessoa uma terceira via do governo de São Paulo conseguir? E o que você acha desses candidatos que eu falei? Olha, Alba, na pesquisa espontânea, se você perguntar em quem você votaria para governador, 70% das pessoas não tem quem responder. Quando é estimulada, é aquela que tem os nominhos, aí a situação muda um pouco. Mas 70% diz que não sabe em quem vai votar. Mas aí tem uma grande diferença. Nós estamos aqui no meio de empreendedores. Quando você vai fazer um negócio, aí eu vou tentar fazer uma comparação da política com o empreendedorismo. Se você estiver pensando que você vai ganhar dinheiro, você já começa errado. Você tem que pensar em oferecer algo para a sociedade. Ou um produto, ou um serviço, um melhor atendimento. Aí a sociedade retribui a você com dinheiro que você vai ganhar. Se administrar bem, gerir bem, trabalhar bastante, isso vai retornar em resultado positivo para sua empresa, para o seu negócio. Numa eleição, eu acredito nisso. Eu tenho que fazer a boa política, praticar a boa política, levar boas propostas de gestão e ao longo da campanha, se a população entender que isso é suficiente para me confiar o seu voto, lembrando, voto você é pagamento antecipado, né? Você paga antecipado para receber depois, né? Os serviços que aquele candidato ofereceu. Então, se a população entender e acreditar nisso, a gente vai ter cumprido o nosso papel. Se ao longo da campanha a população entender que existe outro candidato melhor, também vamos ter cumprido o nosso papel, porque a gente pode pautar políticas públicas ao longo da campanha, levar ideias, isso pode ser até copiado por outros candidatos. E o que a gente quer, na verdade, é tornar o nosso Estado melhor. Eu acredito nisso, eu fiz em São José, sei como fazer, o nosso time pode fazer pelo Estado. Então, essa questão dos resultados atuais da campanha, essa campanha eleitoral que eu terminei como mais votado da história de São José, eu comecei com 2%, né? Claro, a gente tinha um time, tinha uma história na cidade. É diferente do cenário do Estado, as pessoas não me conhecem. Mas nós vamos praticar boa política. Para nós, todo governo começa na campanha. Olha como o cara faz campanha. Se ele faz campanha xingando os outros, vai fazer governo apanhando. Se ele faz campanha prometendo que não pode cumprir, vai fazer governo enrolando. Nós vamos fazer a boa política, vamos começar nosso governo na campanha. Se a população entender que vale a pena confiar o voto e nos eleger, ótimo, excelente, esse é o nosso trabalho, vamos trabalhar duro para isso. Muito bem. Pois não. Precisa intervalo? Não, pode falar. Eu queria, Felício, duas coisas que me intrigaram no seu discurso inicial. Você não ser a favor de uma ideia aí, uma premissa de polarização. Você falou, me incomoda muito esse discurso, eu vou ser sincero para você.
Ramuth escreve R-A-M-U-T-H. Para ficar bem claro para quem está ouvindo no rádio. O Reginaldo vai fazer o break agora, a gente volta já já. Vai lá, Reginaldo. Agora, você sabe que eu acho também... Que o quê? Que vai votar aqui no Bolsonaro ou no Lula? Não, melhor prefeito de São Paulo. Pergunta desagradável. Não é desagradável. Sabe por que eu perguntei? Porque teve um evento lá que você teve com o Bolsonaro, a galera te vaiou e falou: nossa bandeira nunca mais será vermelha, nunca será vermelha e tal. E por isso que a gente pergunta, porque pra saber, como diz o Emílio, qual é a tua, bicho? Porque você tá aqui pra divulgar seu trabalho, pra quem não te conhece, pra quem vai votar em você. Se a galera tá olhando você e fala assim, pô, esse cara é bacana, mas aonde que ele toca isso aí? Ele é mais pra esquerda ou mais pra direita? Qual é que é? Porque esse lance que nem a Marina Silva fala, não é direita, esquerda, é pra frente, é conversa fiada. Então, por favor, aí com a palavra o senhor. Que alegria. Colocando o dedo na cara. Gordo repórter. Dedo na cara. Ué, porque repórter. Além de Bossa Nova. Não é. Além de cara deselegante. Além de estar aqui como... Desculpa, meu prefeito. Além de estar aqui como entrevistador. Bolsonaro é Lula. Exato. Vai ter que resolver aí. Além de estar aqui como entrevistador, eu voto também. Então eu quero saber, ué. O pior que não vem nem acompanhar de uma imitaçãozinha. Não, ele vai no seco. Põe com farinha. Que alegria. Vamos lá, então. Mas vai lá. Felício, que alegria. Então vamos. Com você, meu. Não precisa responder não, viu, prefeito? Eu respondo aqui, não tem Não dá bola não pra mesa 7. Eles estão aqui pra fazer uma mesa 7. Eu vou responder duas em uma aqui. Primeiro, o Emílio, que eu votei no Geraldo na última eleição presidencial no primeiro turno. E no segundo turno, eu declaro meu voto. Declarei meu voto no Bolsonaro. No segundo turno, não fiz campanha, né? Porque eu já tinha ganho, inclusive, no primeiro turno. Quer dizer, estava em não se eleição, aproveitou da história. Não fiz nenhum tipo de campanha política conjunta com o Bolsonaro. Mas votei no Bolsonaro, mas preciso dizer a você que me decepcionei, né? Ao longo da gestão, eu esperava que pelo menos ele pudesse desconstruir muita coisa que merecia ser desconstruída dos governos anteriores. E a falta de capacidade política dele ao longo do início da gestão acabou não permitindo que ele o fizesse. No final, ele teve que aceitar, né, se aproximar do centrão fisiológico para que ele pudesse avançar em algumas tarefas. O Kassab também é centrão. Então, vou dar um exemplo. Por isso a pergunta. O Kassabão já é lógico. Mas é por isso que foi a minha pergunta. Os dois lados de um jeito... Então, vou contar para vocês. Olha, o PSD no início, antes da janela, tinha 36 deputados. Hoje tem 45. Aonde que o PSD tem cargo hoje? Não tem. Não, eu sei, mas no governo do Estado de São Paulo não tem. Mas ele espera pra dar dele. Calma. A atração vem pelo que o PSD tem oferecido. Tem sido feita uma construção ao longo do tempo. Eu acredito em política, em boa política, não de velha política, nova política. Pra mim não existe. Política é política. Boa política, aquela do olho no olho, sinceridade, acredito nisso. O PSD tem feito esse trabalho. Acho que como liderança política, o presidente nacional tem feito um bom trabalho de trazer bons talentos para o PSD. Eu acredito nisso, por isso me filiei ao PSD. Quantos prefeitos não é o Kassab? Não é questão de política, pô. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Não, no primeiro turno, Lula e Bolsonaro, eu estou procurando, assim como a grande maioria das pessoas, uma opção para poder votar. Vai no Dória, então. Sobrou Dória. No primeiro turno, não tenho dúvida nenhuma que eu estou ainda aguardando o Senar. Tem aí a Simone, que pode, né? Eu conheço a Simone Tebet, tive a oportunidade de conversar bastante com ela. Então, no primeiro turno, com certeza, eu busco uma via que não seja nem o Lula, nem o Bolsonaro. Não tem. E no segundo turno... E no segundo eu vou votar e vou dizer quem eu votei. Porque a gente vai ter... Eu sou contra você anular o voto, votar em branco. Aí, ele vou votar e vou dizer quem eu votei. Deixa eu falar uma coisa, mas o Geraldinho, hein? Quantas vezes você foi lá? Deixa eu falar um negócio sério agora, Felício. Isso, o Felício. A gente tava comentando aqui e falando dessa... A política, ela acabou virando meio um show. Entretenimento. Ela acabou virando meio um negócio maluco. O que acontece é que cada vez mais o cara que se sujeitar a ser um homem público, ele vai ficar refém, tipo de um fã-clube. Que é isso que tá falando. Comunidade. O que você é pra eu saber o que você... Mas não é. A política, você sabe que é um jogo. Por exemplo, o Kassab, ele fez muito prefeito. Na última eleição que nós tivemos aqui, ele fez muito prefeito, ele fez muito governador, ele trabalhou muito atrás, sem entrar, ele não entrou nesse negócio, ele foi trabalhar no interior. Atrás do base. E você sabe, eu falei isso aqui pro Tarcísio, e você sabe disso, o cara, para ele ganhar uma eleição, ele tem que ir na vila. Sim.
ele tem que pegar o prefeito lá de Boracéia do Norte, o prefeito leva, ó, aqui, abraçar, comer pastel, largar comer peruca. aquele pastel que o Dória não gosta. Não consegue comer. Caldo de cana, Café um com inferno, leite. um inferno. E esse é que é o negócio, do cara ser conhecido, mas também tá lá porque o final é aquele voto. É a turma que vota. Você não tem medo de ficar muito refém dessa história, de ficar refém de um... É muito refém sei lá, um fã-clube, um negócio público, que né? fala, ó, isso ou isso. Olha, Emílio, a grande questão é não se deixar pautar, né? Aliás, a imprensa também com os políticos costuma pautar políticos para determinadas temas Então, que passam a ser políticas públicas. Desculpa te interromper, mas então, é isso que a gente está falando. Aqui já está resolvido, a imprensa já resolveu o que é Tarcísio e Haddad. E Haddad. E tem o Tarcísio, França, né? Tarcísio, Jaiminho e França. Cuba. Acabou, você nem entra. Você nem isso aí. pontua. Você nem entra, você nem banco você senta. Nem fica no The News. Então, Entendeu? Esse que é, É isso aí, tem que fazer o trabalho. Eu acredito em boa política, você ir conversar com as pessoas do olho no olho. Minha história de vida é isso. Eu estudei no Bialy com bolsa de estudo, vim do colégio público, tive a oportunidade, meu irmão era bom em ping-pong, tênis de mesa. Boa. Emílio. E aí o Bialy que chamou, a comunidade também se ajuda, né? O Bialy que pra chamou, meu pai Macabedas. não tinha condição de pagar, e o Bialy que chamou. Isso é importante, que os colégios DACs fazem. Então, bolsa, tudo. Aí estudei com Mas Fundo você de não doou bolsas. nada, né? Nada. Doei sim. Não doou Zero. nada. Doou nada. Você não doou nada. Eu vou Mas só mostrar pra meu imposto de complementar, renda. mas Vamos a gente lá. vai fugir. Então, a minha história como empreendedor, comecei pequeno, graças a Deus as coisas foram evoluindo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que na política feita no olho no olho. Eu, como prefeito, ao longo dos 6 anos que eu fui prefeito, eu tive a oportunidade, toda manhã eu estava na rua, conversando com as pessoas sozinho, Emílio, sem um grande staff me cercando. E essa é a forma. Aliás, o que eu mais gosto é fazer campanha também. No olho no olho? É no olho no Mas olho. vamos falar a grande verdade. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, pela Panflix. Estamos recebendo aqui Ele vai bem. Felício Ramute. É isso aí. Ele vai é bem. pré-candidato a isso ao governo de São Paulo. Falando sobre isso, a gente está falando de campanha. Você é um cara da iniciativa privada, mas a gente sabe que não é só apertando a mão, precisa de muito dinheiro. Por isso que os caras falam que tem a máquina pública e fica mais fácil. Quanto que você está gastando para sua campanha e como que funciona a arrecadação? O fundão. Se eu e o Sami quiser juntar uma grana da Hebraica, enquanto usa do você fundão aceita eleitoral. dinheiro? Eu falo isso porque o Kassab é um cara que captou muito dinheiro e saiu muita coisa dele depois que ele fez aquele meio parecido com o Lula, de devolver a grana para os empresários. Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que para fazer uma campanha, precisa de recursos, sim. Nós sempre arrecadamos, desde lá de trás, recursos de pessoas físicas. Depois a legislação mudou e acabou indo ao encontro disso com as doações de pessoas físicas. Você já está convidado, nós vamos fazer um jantar no Clube Pinheiros. Pode deixar que né? eu vou. E vamos vender convites, né? Para poder também ter uma arrecadação para a campanha. As campanhas hoje, graças a Deus, diminuíram muito os seus valores, né? Antigamente, uma campanha governadora eram centenas de milhões, né? Hoje em dia isso mudou muito com a internet, câmera. Hoje, antigamente, um estúdio para você gravar precisava ser algo muito sofisticado. Tudo isso fez com que as coisas barateassem. Nós vamos fazer dentro daquilo que couber no nosso bolso. Eu venho da iniciativa privada e também tenho descendência judaica. Eu sei bem cuidar de cada centavinho, de cada dinheirinho, seja da população, quando eu estava à frente da prefeitura, ou durante a minha campanha. Então nós vamos fazer com aquilo que a gente conseguir arrecadar. Mas você não usa fundão partidário? Sim, na última campanha de prefeito... É um absurdo. Na minha opinião, todos deveriam renunciar, mas... Na última campanha de prefeito, eu devolvi o fundo eleitoral, não o fundo partidário, viu, Sam? Eu fiz a devolução do dinheiro do fundo eleitoral. Numa campanha a governo, eu vou precisar, sim, Quanto utilizar... você vai usar? A gente não tem definido, porque não Mas está tudo ordem contratado ainda. ordem de Mas é uma grandeza. campanha que deve sair por volta de 10, 15 milhões de reais. Nossa, Né? Dinheiro, Putz, né? ela Muito dinheiro. é muito dinheiro. Tá certo. Mas você acha que tem Porra, chance? campanha para governador. Eu sei, mas esse que é o problema. Acho que o cara não, sabe, não né? é isso, não é isso. Mas O cara não pode gastar minha um crítica não centavo é- a pra crítica pagar não é essa. gasolina. A Você viu minha quanto crítica custa não o é litro da a- gasolina? Não é Pô. caro fazer. Pô, o cara tem que a andar relação não é essa. Ué, Quando não. você pega do privado, você deve um favor pra alguém. No Ele vai final, pegar você vai da ter que loja, retribuir. porra, do irmão, A vai minha brigar questão com o é sócio. que o Caçabão pegou dinheiro e depois ele colocou lá igual Não, fez o o Lula. Caçabão- Ele, ó, tem aqui, eu Deixa tenho te falar, anotado. o Caçabão, Uma raposa. 243 Kassab. milhões que ele devolveu pra turma depois que Deixa eu colocou falar. nele. O Kassab, Vamos lá. o Kassab. Aqui é doação privada? Que você tá vendo? Empresas que doaram para a Kassab receberam 243 Eita. milhões da prefeitura em 2009, na época que ele foi prefeito. O Caçabão, ele trabalha no bastidor.
Ele é o político. Ele é o capitalista. Ele dá o boné, leva o chapéu. Como funciona? O que... Diga de passagem, foi o prefeito no final do seu primeiro mandato com a melhor avaliação entre todos os outros prefeitos, né? Melhor avaliação da cidade de São Paulo. Mas o que você acha E você dessa vê que o notícia? Caçabão não aparece muito, né? Não, com certeza, se isso é uma denúncia, foi apurada, foi checada, existe justiça para isso, Ministério Público o e Justiça. Lula tá... Né? A justiça é o que a louca. gente espera dos poderes, cada um exerça corretamente sua missão, cumpra a sua... O que está acontecendo, é claro, é a judicialização da política e a politização do judiciário, lamentavelmente. Sim. Né? Mas o que a gente espera é que cada um cumpra seu deixa eu papel. fazer uma pergunta. E para isso que existe, nós estamos num país democrático e quando você é acusado, aliás, eu também fui acusado, né? E a gente responde oficialmente deixa eu falar dos ritos legais. Por exemplo, que nem agora tem aquela lei da responsabilidade e tal. Deve ser muito difícil, cara. Andar na linha. Andar nessa linha é muito complicado. Por isso que ninguém quer mais ser prefeito. Não só prefeito, como gestor público. Houve uma mudança agora na lei de improbidade, Emílio, que deixou... Então, mas onde pegava isso aí? Pra você que é gestor público. Se eu tomasse essa sua água aqui, eu achasse que a água estava ruim, eu processava você. O Ministério Público entra. Ou alguém ia lá com uma denúncia apócrifa, né? Não precisava nem assinar, não. Mandava para o Ministério Público e ele entrava, por exemplo, contra você. No momento que você entra com uma ação de improbidade, todos os seus bens passam a estar bloqueados. Independente de que a ação está correndo e que foi algo apócrifo, se o Ministério Público deu andamento, a Justiça aceitou, já bloqueia tudo. Por isso que afasta pessoas boas da política. Infelizmente, houve uma lei na mudança de improbidade, eu defendi a mudança, na mudança da lei de improbidade. O ideal, Emília, é que a gente vivesse num país onde a prática virasse lei. E não onde a lei tenha que virar prática. Por isso que a gente tem muita lei que não pega aqui, né? Ainda mais quando está falando de inovação, tecnologia, que a gente fez muito em São José, as leis são todas antigas, não prevêem esse avanço tecnológico que a sociedade teve. Isso acaba dificultando ainda mais. Então, além da questão legal, você tem a questão da legislação, que todo prefeito e você da iniciativa privada, Emílio, pode fazer tudo que não é proibido. Eu, como prefeito, só podia fazer aquilo que estava escrito que era permitido. É diferente, né? Então, isso dificulta, sim. Isso amarra a gestão pública. Então o gestor tem sempre que se arriscar de uma certa forma. Você fazer a pergunta? Converso. Ele falou que não fiz imitação, vou fazer uma imitação. Silvio. Lá vem. Ele tá impossível. Lá vem o morato dele. Acordou cedo. Ele acordou cedo hoje. Aqui, ó. Hoje acordei 7 horas da manhã. Não tem show segunda. O jornal O Vale do dia 22 de março deste ano. É bom. Falou a respeito de um pedido de impeachment do senhor pelo repasse aos aportes ao IPSM. E o jornal disse que o senhor ainda não havia regularizado. É verdade ou mentira, Máquina! A máquina da verdade, boa. Na verdade, no pedido de impeachment, no dia seguinte, já deixou de existir. Na verdade, você pode pedir impeachment de quem você quiser. Não, sim, mas o jornal disse que o senhor não tinha ainda dito porque ainda não tinha regularizado esses aportes aí. Eram 140 milhões do Instituto de Previdência previstos na legislação federal para que você possa dividir esses recursos. É uma previsão da lei federal que foi feita durante a pandemia, que foi correta a previsão da lei federal e que permite ao gestor público fazê-lo, né? Eu deixei a prefeitura com 550 milhões de reais em caixa, né? E permitia que eu pudesse fazer o pagamento à vista. Mas como a lei federal permite o parcelamento, eu entendo que para a população de São José é melhor a gente usar esse dinheiro na saúde, na educação e fazer o parcelamento legal, pagando os juros e as correções necessárias para o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência de São José dos Campos é o instituto per capita com mais recursos, viu, Sami? Nós temos por volta de 1,8 bilhões de reais guardados no Instituto para garantir a aposentadoria de quem se aposenta integralmente, né? Até então, pela legislação antiga, no Poder Público Municipal. Boa. Muito bem. Prefeito, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer conhecer. Eu não conhecia você. Eu gente sei. Boa. Obrigado. Gente boa, mas você ficou aí, tocou o tempo. Parece a mulher do ônibus. Como assim? Você parece a mulher do ônibus lá de Jundiaí. Eu não bati Aqui é a ninguém, bancada não. do Texas aqui. Você votaria no Haddad em alguma hipótese? Puta lá. O lindão do Clube Harmonia. Ele não vale nada.
Ele não, você não é Marcão não nada. paga Não, Uber. não, você não é nada, você não é candidato. É só o Haddad, só tem o Haddad. Você é a favor de o pagar Bolsonaro Uber? e o Lula. Você não é nada, viu, prefeito? Mas vou responder. Desculpa, a favor viu? do feijão em cima ou embaixo do arroz? Eu acho que na política, e tem a ver com o que a gente viu do Geraldo, tem que ter coerência. Eu acabei de falar o que eu acho dos governos do PT. É isso mesmo. Eu vivi isso na minha cidade, Marcão. verdade. Eu nunca votaria no governo do PT. Boa, professor. Em São Paulo ou no governo federal. Eu, Felício Ramute, nunca votaria, porque eu vivi de perto. Isso é importante Eu você vi quão danoso eles são. Então eu não faria isso de jeito nenhum. Independente dele trabalhar muito, trabalhar pouco, né? O resultado, Jaiminho. então, tem que ter coerência na política. Eu acho que o Alckmin é um cara que eu sempre admirei ao longo da... Votei várias vezes nele, mas vi uma incoerência nesse movimento. Respeito, né? Assim como eu respeito todos os políticos, mas eu nunca, uma coisa que nunca você é incoerente. Portanto, tá respondido sua pergunta. Aí, respondeu. Ó, eu vou Jantou, passar. Marcão. Jantou você. Jantou, né? Marcão. Não adianta Almoçou forçar o Põe o bíceps agora. corte lá. ó. Almoçou antes da hora. Forçando o bíceps, olha lá. Forçou o bíceps. Aqui, ó. Apertandinho. aqui, olha Passou lá. mais gel no cabelo. Deixa eu falar sério. Obrigado pelo papo muito bacana. Espero que, se for. Eu não sei como é que vai ser. Porque agora tem a lei, vai entrar a lei, mas provavelmente você vai voltar aqui. Vou passar o Instagram do prefeito. Ele é prefeito de São José dos Campos, candidato a governador pelo estado de São Paulo. Pré-candidato, tá aí, ó, pra você. É Felício Ramute, R-A-M-U-T-H, para você que está no rádio, você entra lá no Instagram e já tem todo o trabalho do prefeito. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, a equipe aí bacana também. Muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte para você e vamos torcer aí para pelo menos melhorar. cair. Tem que cair na bomba o preço. O Sami cai. O Sami só curte Não é a só bomba. na estatística. Valeu, Emílio. Obrigado. Eu queria só fazer uma reclamação com o Alex Maquiador. Ele falou que ia me deixar igual o Marcão aqui com a beleza não, do aí Marcão. daí Não não. conseguiu, Alex. Ficou igual bem Faltou Bozano. Faltou igual. O Marcão é bolsonarista. Tá brincando. Bons petistas. Confiado. É bons petistas. Tira a camisa aí, Marcão. Começando a suspeitar. Ele vai vir com a camisa do Brasil amanhã. O Sami é dos banqueiros. O Sami Onde o banqueiro janta vai, ele com vai. todo mundo. Onde- O Sami jantou com o Alckmin. Jantou com o Alckmin. Jantou, comeu um Eu pastel. almocei E não com o pentei o Dória, cabelo. não só eu, como toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan, mas eu percebi que o meu salmão Tava tava pior seco. que tava pior. O prefeito e o Cuspiram no Dória, seu hein? salmão. E o Dória, hein? Que situação, né? Desidratou. Saudade. O Dória ganhou no primeiro turno aqui, cara. Excesso de exposição. Eu acho que aquilo que você acabou de falar aqui, que você fica refém, eu acho que tem um pouco a ver com o que aconteceu com Muita o dancinha. Dória, né? Eu acho que um excesso de exposição gigantesco, aproveitando momentos para tentar aparecer ainda mais do que o necessário. Eu acho que tem tudo a ver com o que você disse. Naquilo que você falou lá, ele copiava aquele Andrew Cuomo, que é o de Nova York. No início da pandemia, que a gente ficou em casa, eu ficava assistindo o tal dos Hamas. O texto também era parecido. Eles se fecharam uma elite. Era uma elite sem olhar o povo. Isso. Sem ir lá pra Carapicuíba, sem olhar o que estava à periferia, os caras se ferrando. Alto nível. Nisso aí. Então eles se fecharam, o que você falou, era uma elite, mas que... E depois all-in na vacina, né? All-in na vacina. vacina. E aí, eu já tinha Qualquer visto lá o custo. Bibi, né? Em Israel. O Benjamin Netanyahu. Ele perdeu a eleição. E ele foi o exemplo da vacina do mundo. Do mundo, não foi do Brasil. Então a gente percebeu. Eles botaram all-in na vacina e não deu certo. Muito bem. Obrigado mais Eu uma que vez. agradeço, valeu. Tá aí pra vocês, Felício Ramute, pra você seguir no Instagram. Te volta daqui a pouquinho.